Bem-vindo ao Justa Causa. O juiz de instrução considerou que existem fortes indícios da prática de crimes no caso da atribuição dos vistos Gold. Decretou prisão preventiva a 5 dos 11 arguidos da Operação Labirinto. A medida de coação mais grave foi aplicada, entre outros, ao ex-presidente do Serviço de Registros e Notariado, António Figueiredo, e ao até agora diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Manuel Paulos. Mas a prisão preventiva de Paulos, da ex-secretária do Ministério da Justiça e do empresário Jaime Couto, poderá ser convertida em prisão domiciliária. Nunca a um dirigente da Polícia Criminal foi aplicada esta medida de coação. Prisão preventiva para Manuel Jarmela Paulos. O diretor do CEF pode, no entanto, ver a medida transformada em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, assim que estejam concluídos os procedimentos necessários. O mesmo pode acontecer com Maria Antónia Anes, secretária-geral do Ministério da Justiça, e Jaime Gomes, o sócio-gerente da empresa investigada JMF. Para já detidos, em prisão preventiva, mais tarde podem aguardar em casa o decurso das investigações. A aplicação de prisão preventiva, podendo a mesma ser substituída pela sucedânea ou PHVE, logo estejam reunidas todas as condições para a aplicação da mesma. A medida mais gravosa foi aplicada também ao ex-presidente do Serviço de Registros e Notariado e a um dos empresários chineses. António Figueiredo e Zhu Xiaodong ficam também em prisão preventiva. Os arguidos Paulo Eliseu, Paulo Vieira, José Manuel Gonçalves e Abílio Silva foram suspensos das funções nos serviços centrais do Instituto de Registros e proibidos de contactarem com os funcionários. Os cidadãos chineses Zhu Baoé e Xia Baliang estão proibidos de sair do país e têm de pagar, respectivamente, uma caução de 250 e 500 mil euros. À saída do tribunal, os advogados não quiseram prestar declarações. É perfeitamente normal que os advogados que estão sujeitos ao segredo de justiça e que estão sujeitos à obrigação de não discutirem em praça pública os processos que lhes estão confiados, não dizerem nada. Saíram com termo de identidade de residência só? No caso dos vistos Gold, são investigados factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, prevaricação, peculato, abuso de poder e tráfico de influência. Depois de 5 dias de interrogatórios, os 11 arguidos conheceram as medidas de coação. 5 ficam para já na cadeia. Na sequência da prisão preventiva, Manuel Jarmela Paulos apresentou ontem a demissão de diretor do CEF. O pedido foi dirigido ao Primeiro-Ministro, já que Miguel Macedo se demitiu e a nova Ministra da Administração Interna ainda não tinha tomado posse. O meu convidado, António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, boa tarde. Estas medidas de coação são gravosas. Revela que realmente os indícios são fortes contra estes arguidos? Sim, em função das medidas, sim. Embora não saibamos exatamente quais são os factos que sustentam, digamos assim, estas medidas. Agora, o que nós também poderemos, enfim, admitir é que, para não haver prejuízo das investigações que ainda estão em curso, estas medidas se justificam, ou para efeitos de impedir a destruição de prova ou a limitação da recolha de meios de prova. A priori, os fundamentos utilizados para a aplicação da prisão preventiva e da prisão domiciliária, a obrigatoriedade de permanência na habitação, que ainda vamos ver se será ou não convertida em tal, tem a ver com o perigo de fuga e também com a perturbação das investigações, portanto, o inquérito. Mas a perturbação pode resultar de estar em curso e, por isso, perturbar o inquérito, ou de, não estando, digamos assim, em prisão preventiva ou em prisão domiciliária, poder perturbar, poder subtrair alguns meios ou condicionar. Agora, uma coisa que não é muito usual. Ontem, realmente, quando estava a ouvir o direto com a funcionária do Tribunal a dizer quais eram as medidas de coação, falou na prisão preventiva dos 5 arguidos, mas 3 que poderá ser convertida em prisão domiciliária. Isto não é muito usual, dito desta maneira? Não, o que foi mencionado era que por falta de pressupostos, logo se verificar os pressupostos, e pode ser quanto às condições de habitabilidade, quanto às condições de ver se os familiares querem ou não que estejam lá, casa. ou que haja condições de mas normalmente a coisa não é muito mais ágil. Tem que haver aqui um relatório do Instituto de Reinserção Social, não é? Portanto, quanto tempo mais ou menos é que poderá demorar? Estas medidas foram tornadas secretas, enfim, reservadas até ao momento que foram anunciadas para todos. Por isso, talvez não tenha dado tempo de verificar as condições para aquele arguido em concreto, se tinha ou não tinha na sua habitação. E agora não sabe quanto tempo é que demorará, a priori, ficarão aqueles 3 arguidos cuja pena poderá ser convertida
Eu digo poderá, mas o que é Mas certo eu é que penso vai que a ser, não conversão é? é uma questão de verificação das condições de facto. Porque para o juiz ao juiz certo... é indiferente estar numa situação, estar naquela situação de prisão preventiva, porque ainda não pôde aplicar diretamente e fazer cumprir a outra medida. E agora, juridicamente, o que é que segue? Recursos? Recursos. Poderá, na sua opinião, por aquilo que sabemos até ao momento, alguns advogados poderá tentar invocar o habeas corpus, uma detenção ilegal aqui, ou não sabemos ainda? Não sei, não assisti, a própria Comunicação Social não divulgou as declarações dos arguidos, muito menos aquilo que é a fundamentação Tivemos judiciária. detenções numa quinta-feira e medidas de coação decretadas numa segunda-feira à noite, portanto, com os arguidos sob detenção durante esse tempo todo. Também não é habitual. Mas, enfim, eu julgo que este processo de todo é um processo único. Agora, os advogados que estiveram lá, e é um grupo de advogados muito considerável e pessoas realmente de grande prestígio, tomarão a iniciativa que julgarem que é mais conveniente à defesa da posição dos clientes nesta data. E se entenderem que, enfim, a situação de prisão preventiva é lesiva de forma irreversível da condição, liberdade, estatuto, enfim, dos seus clientes, podem avançar por esse mecanismo. Sendo que existem determinadas obrigações a cumprir em relação às medidas mais graves, nomeadamente quer a prisão domiciliária, quer a prisão preventiva, que podem ser revistas a todo o tempo, mas também existe uma obrigação que pende sobre o juiz. 3 em 3 meses, tem que fazer a reavaliação das medidas. Isso é o normal. E a partir daí, também relativamente àquilo que ouvimos, não sabemos realmente os indícios existentes, mas a Comunicação Social falou que relativamente ao diretor do CEF, que apresentou de imediato, após conhecer as medidas de coação, apresentou de imediato a demissão, que teria recebido 2 garrafas de vinho e que teria havido aqui também uma chamada telefónica no meio. Isso não era, na sua opinião, fundamento que bastasse para a aplicação de uma medida de coação tão grave. Quando a questão se colocou, quando as urgências estavam em curso e foram conhecidas a Comunicação Social, fiz um comentário e tentei separar aquilo que era a fase que é da obtenção, procedimento para a obtenção do visto, e a fase, pressuposto, de aquisição, de investimento por parte de um estrangeiro que quer esse visto. E há muitos investimentos que são feitos sem ter por fim último o visto e outros que são feitos só, exclusivamente, para obter o visto. E tentei separar, dizendo que havia aqui um procedimento administrativo, naturalmente com um ato público e uma decisão administrativa, e do outro lado, relações privadas entre quem vende e quem compra, com mediadores, consultores, advogados, etc. Depois começou a surgir na Comunicação Social que o pacote era vendido, digamos assim, todo. Ou seja, iam lá à China, onde fosse, agora eu vou vender um visto e vai lá uma casa dentro. E, nesse sentido, começou-se a associar esta, digamos assim, corrupção e este branqueamento de capitais ao pacote integrado das duas componentes. Nós não sabemos se foi isso que aconteceu, porque ainda não estão conhecidos factos. Só quem lá esteve dentro, os advogados, os arguidos e o juiz, é que conhecem, digamos assim, daquilo que foi referenciado. Ouviu-se essa questão da contrapartida de um jogo no Benfica, na Champions, ou 2 garrafas de vinho. Não me parece que uma diligência destas, diligências várias, 60 buscas, mais de 60 buscas, envolvidos centenas de pessoas, que não se tivesse conhecimento antes, prévio ao lançamento desta iniciativa de investigação, conhecimento prévio de outros factos. Mas o que é certo é que esses factos não têm surgido. E é curioso, quer dizer, a Comunicação Social normalmente consegue andar sempre à procura de coisas novas e aqui não tem trazido nada. É estranho. Mas aliás, esta foi uma operação mantida muito em segredo. E o que é certo é que também os arguidos estão proibidos de manterem contactos entre si e também com outras esferas do Estado. Há outra notícia que importa sublinhar e que diz respeito à Comissão Parlamentar de Inquérito, que já vai no 3º dia. Foi ouvido Teixeira dos Santos, o antigo Ministro das Finanças, recusa qualquer influência de Ricardo Salgado nas decisões que tomou enquanto membro do governo Sócrates. Teixeira dos Santos, logo no início, foi categórico. Não tenho conhecimento de qualquer lobby especial. Nem lobby, nem influência, muito menos favorecimento do BES nas obras públicas. O Banco Europeu de Investimento, com 34%, liderava, muito longe dos 5% do BES. Destaca-se claramente o Banco Europeu de Investimentos como o principal financiador desses projetos. A seguir, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o BES e o BPI vêm a seguir. E perante a insistência dos deputados sobre as parcerias público-privadas, Teixeira dos Santos recuou no tempo para comparar com submarinos.
Em 2004, o BES financiou em 1.000 milhões de euros a aquisição dos submarinos. E, portanto, que representa bem mais em termos de financiamento do que o conjunto do envolvimento do BES no conjunto das PPP. Fez parte do governo de Sócrates durante 6 anos. Teixeira dos Santos esteve à frente do Ministério das Finanças. Talvez tenha tido 20 reuniões com o BES, tal como com outras instituições financeiras. Mostrou-se surpreendido com o colapso, recusa que uma das causas tenha sido a exposição da dívida pública. Teria afetado também outras instituições de forma semelhante, e não só o BES, e mais a ter afetado, então teria afetado em finais de 2011, início de 2012 e não tanto neste timing a partir de finais de 2013. E se falam de Ricardo Salgado como dono disto tudo, para o antigo Ministro das Finanças será, de certo, um exagero. Recusa mesmo a insinuação de que tenha responsabilidades na queda do governo socialista. Eu devo dizer que não entendi bem a referência que fez ao Dr. Ricardo Salgado enquanto estrangulador e provocador da queda do governo. Podem atribuir ao Dr. Ricardo Salgado grandes poderes, mas acho que a este ponto a democracia ainda funcionou. Acredita que a decisão do Fundo de Resolução terá sido política, mas confia no governo e reguladores, nem que seja pelas circunstâncias. Eu não acredito que a este nível de responsabilidade, ao nível da supervisão e com o que está em curso a nível europeu e ao nível governativo, as pessoas possam dar ao luxo de mentir. Se alguém quer enganar o supervisor, engana o supervisor e esconde. Recusou dar opiniões sobre o que pode ter corrido mal. Isso, disse, é da competência da Comissão de Inquérito. E a Ministra das Finanças reafirmou que o supervisor foi obrigado a intervir depois da desobediência do Grupo Espírito Santo às instruções do Banco de Portugal. Realço a frase: de acordo com a informação hoje divulgada pelo BES, as perdas resultantes da exposição ao GES, apuradas e reconhecidas nas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2014, mantiveram-se dentro dos limites antecipados e em conformidade com a provisão de 2.000 milhões de euros que o Banco de Portugal determinou que fosse constituída para essa exposição. Isto no dia 30 de julho de 2014. Não fossem os factos supervenientes referidos, que decorrem diretamente da desobediência dos responsáveis do BES às determinações do supervisor, manter-se-ia inteiramente válido o pressuposto de que não haveria necessidade de recapitalização ou intervenção no BES. António Raposo Subtil, um comentário em relação a esta comissão parlamentar de inquérito e ao que até agora foi dito por parte de um ex-ministro das Finanças e da atual Ministra das Finanças. O Dr. Jorge Neto, num programa aqui, Justa Causa, já explicitou que estas comissões de inquérito no nosso, digamos assim, sistema partidário são realmente algo que não funciona. E eu entendo mesmo que é muito desagradável ver todos os dias na comunicação social esta telenovela constante e gratuita. Mas agora tivemos aqui pelo menos uma manifestação da parte da Sra. Ministra de que terão existido instruções concretas e violação dessas instruções. Violações que foram qualificadas pelo Governador do Banco de Portugal como fraude naquele manifesto que deu nota após, enfim, a resolução, a separação entre o Banco Bom e o Banco Mau. Sim. O que eu pergunto é, se é assim, se existiram ali atos, digamos assim, violadores de instruções concretas e que geraram a dissipação de património, porque se fala em transferências de milhões e milhões para um lado e para o outro, não haveria mais alguma coisa a fazer? Não podia ser feita uma queixa, uma participação, crime, no sentido de acautelar esses interesses? Porque estas notícias vão surgindo, não? E parece-me importante esta declaração, vão surgindo e as pessoas o que ficam, digamos, o cidadão comum, o que fica a pensar é, então afinal podiam ter feito e não fizeram. Ou seja, se alguém me desobedece é porque eu penso que tenho autoridade para impor uma determinada ordem. E logo tenho que me queixar, tenho que dizer que eu fui lesado como nos poderes que eu tenho da autoridade, porque há outras pessoas, no caso os depositantes e os investidores, que também estão a ser protegidos pelo interesse, digamos assim, da norma, pelos poderes que foram conferidos ao Banco de Portugal. E é nesse aspecto que julgo que a questão não está muito bem esclarecida. Que instruções não foram, em junho, respeitadas, cumpridas, depois de uma provisão de 2.000 milhões e de um aumento de capital de 1.000 milhões? O que é que está aqui em causa? Que movimentos foram estes? Estão em segredo de justiça? Então que se diga.
Se não estão em segredo de justiça, tem que ser dito para que as pessoas saibam que o Estado esteve atuante, embora não podendo, enfim, seguir até ao fim ainda, mas pelo menos esteve atuante naquele momento. Sim, mas há muitos obstáculos para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, lá está por causa do sigilo bancário, o segredo de justiça, dizer-se isto na Comissão de Inquérito não adianta absolutamente nada, Sim. mas dizer-se, conhecer-se este facto, porventura, se tivéssemos também conhecido, ou viérmos a conhecer o que se fez depois, o que é que o Banco de Portugal e o Governo fez depois, de saber que os órgãos de gestão, os titulares, enfim, daquelas empresas que foram já semi-intervencionadas na altura, que estavam sob tutela, que estavam sob instruções concretas, o que é que eles fizeram, isso era bom. António Raposo Subtil, já voltaremos a falar muito sucintamente sobre outra matéria que diz respeito ao facto dos inspectores da Autoridade Tributária terem estado nas instalações da REN e da Galp. Vamos ver precisamente o momento em que os inspectores chegam às instalações da Galp, ao início da tarde de hoje. Esta ação inspectiva estará relacionada com a contribuição extraordinária aplicada às empresas do setor energético e a EDP já terá liquidado, mas a REN e a Galp ainda não. Estas inspeções podem ter o objetivo de calcular o valor do pagamento reclamado pelo Estado, que pode vir a optar por execuções fiscais caso as empresas não liquidem esta contribuição extraordinária. António Raposo Subtil, um comentário muito breve em relação a esta ameaça de execução fiscal por parte do Estado e esta recusa por parte do setor energético, pelo menos duas empresas, em não pagarem esta contribuição extraordinária. Como se pode concluir, para cobrar impostos e taxas, o Estado tem sempre poder, inspectores e capacidade de intervenção. Ninguém desobedece. Foram lá e agora uma execução. Para as outras medidas de controlo prudencial e de controlo no interesse coletivo, em benefício do interesse coletivo, por vezes o sistema bancário é um exemplo, mas também já o sistema de ensino no passado, com falência de 2 universidades, também é outro exemplo. Aí, por vezes, não se faz sentir de forma tão expressiva e portanto, ou seja, estas duas empresas vão ter que pagar a bem ou mal, é? Vão ter que pagar bem ou mal, depois podem fazer compensação noutros interesses e até porque se baseiam em pareceres de juristas que alegam a ilegalidade exatamente desta contribuição extraordinária. Mas a atuação imediata ocorreu. Sim. Logo. Às vezes, noutros setores, não é tão visível. Na administração fiscal, efetivamente, essa tem poderes, não há dúvida nenhuma. António Raposo Subtil, muito obrigada. Termina assim o Justa Causa. Boa tarde. Obrigada pela atenção.